Fala, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? O cenário está diferente hoje, tem uma luz amarela ao fundo, uma janela aqui. Eu prometi que gravaria esse vídeo na manhã do dia 17 de abril, mas não aguentei a ansiedade, então estou gravando agora na noite do dia 16 de abril, aqui da janela do quarto do meu filho. Talvez vocês escutem uns barulhos de veículo, de motor, de gato, cachorro, enfim, faz parte, tá? Vamos lá. Eu quero falar sobre o decreto que foi publicado hoje em Dayatuba. Deixa eu ver o número aqui. Eu vou olhar sempre aqui para o lado porque eu preciso ler. O decreto é grande e não dá para decorar. Decreto 13951 de 16 de abril de 2020. O artigo 4º desse decreto, ele trata das atividades consideradas não essenciais, mas que por uma prudência do prefeito Gaspar, elas foram permitidas, elas estarão permitidas a partir do dia 17 de abril, certo? Eu tenho que enaltecer, elogiar a atitude do prefeito Gaspar, porque realmente o comércio vem sofrendo muito, não só aqui em Dayatuba, mas no Brasil e talvez até no mundo, e essa postura do prefeito mostra o bom gestor que ele é, em que pese todas as críticas contrárias, certo? Então vamos lá. O que diz o decreto? O horário de atendimento desses estabelecimentos, eles devem ser reduzidos, ele sugere que seja reduzido no máximo até as 18 horas. É importante esse termo preferencialmente reduzido, como consta no decreto, porque preferencialmente não é obrigatório, certo? Então, assim, se o seu estabelecimento precisa passar um pouquinho, 19, 18h30, 19h30, tá tudo certo, é preferencialmente até as 18, beleza? Lotação do estabelecimento não poderá exercer a 30%. E essa é uma observação importante, né? Então, se tem um estabelecimento que cabe 100 pessoas, isso vale para todo estabelecimento. Por exemplo, uma lanchonete, né? Cabe 100 pessoas, deve reduzir a 30% disso, ou seja, 30 pessoas. Ah, vai diminuir a quantidade de pessoas? Vai, lógico. Mas é 30% a mais do que tem hoje. Hoje está fechado. Hoje não pode nada. Então, 30 pessoas frente ao zero que tem, é 30 a mais. É muito bom. Higienizar no mínimo a cada 3 horas durante o período, tal, escada rolante, com álcool gel, com álcool 70%. Então, assim, eu tenho visto, inclusive, em supermercados, algumas posturas que sempre deveriam ter sido tomadas, adotadas. A gente não estava prestando atenção, a gente não tinha observado isso. Mas às vezes chego no mercado, a pessoa fala: espera um pouquinho que eu vou higienizar a esteira. Gente, para pensar, sempre deveria ter sido assim. Ninguém sabe onde o outro colocou a mão, aquele produto que está ali na esteira, onde passou, sempre deveria ter sido assim. Então tem que higienizar. Isso, eu estou usando o exemplo do mercado, mas ele é uma atividade essencial, mas isso vale para todas as atividades não essenciais também, certo? E o inciso 4, higienizar preferencialmente e tal. Ah, não, é desse que eu falei. Não, depois, manter os banheiros limpos. Esse daqui é esdrúxulo. Manter banheiro limpo com recipiente próprio para papel. E que mais? Lixeira acionada com pedal. Pelo amor de Deus, né? Isso sempre deveria ter sido assim também. Então, assim, o prefeito está escrevendo, ou o prefeito e sua equipe que fez o decreto, está escrevendo o que sempre deveria ter sido assim. Imagina chegar no banheiro e sabe lá onde o outro colocou a mão e você coloca a mão na lixeira. Você não tem um recipiente, um recipiente adequado para tirar o papel. Então isso sempre deveria ter sido assim. Mas beleza, tá no decreto. Quem não observar poderá sofrer as penalidades cabíveis. Então, banheiro limpo, higienizado, bem como equipado com sabonete líquido, papel toalha em recipiente próprio e lixeira acionada com pedal. Beleza? Daqui para frente, banheiro será sempre o nosso lugar preferido
nos estabelecimentos. Disponibilizar álcool em gel a 70% para uso dos funcionários, prestadores de serviço e clientes. É muito importante nesse momento, então, tenha na entrada do estabelecimento, aqui no decreto fala em pontos estratégicos. E ponto estratégico, empresário, não é estratégico para a economia, é estratégico para prevenção realmente, certo? Então, preste atenção, coloca álcool gel na entrada, coloca o álcool gel na mesa. O ideal é que, por exemplo, lanchonete, padaria, restaurante, tenha um recipiente de álcool em cada mesa. Ah, mas eu vou gastar. Gente, nesse momento é melhor gastar e ter o cliente consumindo do que ficar parado igual está até hoje. Então, vamos lá, coloque a mão na consciência, tá? Organizar o fluxo de entrada e saída de pessoas de forma a evitar o contato físico. Bom, eu sinceramente tenho visto algumas pessoas que eu considero exagerado, mas é o que eu considero. Não é que elas são exageradas, eu considero. E se elas não consideram, tá tudo certo também, respeito o olhar delas. Mas assim, as pessoas estão com medo, distante, fila de 3 metros, 5 metros, não quer chegar perto, não quer nem falar, tá falando tá sinalizando por mímica. Tá tudo bem, não é crítica, tá? É só constatação. E então assim, respeite as outras pessoas e elas podem ter muito mais medo do que você, beleza? Limitar a entrada de pessoas a fim de evitar aglomeração. É muito importante também, se o estabelecimento vai abrir, evita aglomeração, limita a quantidade de pessoas que vão entrar e para que assim não tenha muito contato e que cada um não fique se tocando, não fique falando um próximo do outro, beleza? E dessa forma começa a movimentar novamente o comércio da nossa cidade e que me desculpe os empreendedores e empresários de outras cidades, eu estou falando de Indaiatuba, por isso que eu estou falando nossa cidade. Mas dessa forma começa a movimentar o comércio da nossa cidade e que isso sirva de exemplo para outras cidades também. Aliás, Indaiatuba tem sido exemplo para um monte de coisa. Quiçá seja exemplo para a retomada da economia. Caso de formação de fila, no caso de formação de fila, manter uma distância de 2 metros. Então sinaliza lá o solo, sinaliza o chão do seu estabelecimento para que as pessoas guardem essa distância de 2 metros. Tem a previsão no decreto, artigo 4º, inciso 9. Beleza? Estabelecimento bancário, não vou falar disso, divulgar a entrada. Sim, esse é importante também, inciso 11. Divulgar na entrada quais são as regras que o estabelecimento está adotando de forma a evitar contato, a evitar aglomeração, etc. Beleza? Propiciar. Esse é muito importante, inciso 12. Propiciar boa ventilação. Gente, muito importante nesse momento. Deixa a janela aberta, porta aberta. O quanto mais você puder utilizar da ventilação natural, melhor, tá? Então, assim, não se apegue a ar-condicionado, não se apegue a conforto nesse momento, se apegue à melhor condição de saúde para o seu cliente e para a sua equipe. Exigir o uso de máscara funcionário. Muito importante também, inciso 13. Exigir o uso de máscara para os funcionários e para os prestadores de serviço, certo? Tem município que já está obrigando, Campinas teve um decreto do lado do prefeito Jonas Donizete, obrigando o uso de máscara para os clientes. E não é nem para não essencial, é para as atividades essenciais. Então você vai no mercado, você vai ser impedido de entrar sem máscara. Indaiatuba não foi tão intransigente, tão repressiva dessa forma. Mas é bom não pensar só na gente, pensa no outro. Se o outro tem medo, usa máscara por ele, beleza? Um ponto importante também aqui, recebimento de dinheiro, cartão. Eu tenho até comentado que aqui perto da minha casa tem um açougue que eu sempre frequento e tá lindo de ver. Toda vez que vai lá, eu vejo o cara limpando a maquininha e coloca um plastiquinho por cima da maquininha de cartão, de modo a evitar que onde eu colocar a mão, outra pessoa coloque. Ou onde quem colocou a mão antes de mim, eu coloque. Então, aqui está obrigado, tá? No inciso 14. Recebimento de dinheiro, cartões ou outras formas para
pagamento deverá ocorrer em área específica. Os funcionários responsáveis por essa atividade não devem manipular alimentos, tal, e aí por aí vai. Depois leia o decreto. Mas enfim, proteja, limpa a maquininha, deixa sempre limpinha, beleza? Fazer utilização, se necessário, de senhas ou de sistema. Muito importante também. Se o estabelecimento começou a bombar, como diz a linguagem popular, está muita procura, faça uso de senha, limite o acesso, não deixa virar várzea, como diz a juventude atual, tá? E aqui o inciso 16, é vedado o funcionamento de brinquedoteca, espaço kids, playgrounds, espaço de jogos ou similares. Então isso continua fechado. Se a sua criança precisa muito brincar, brinca com ela em outro local. Preciso sair de casa, mesmo com a minha criança, não aguento mais, leva o bichinho cansado e quando chega lá ele deita no seu colo e dorme, porque esses espaços estarão fechados, certo? Gente, tem outras previsões aqui, mas o vídeo já está longo, já são 11 minutos de vídeo e eu não quero prolongar ainda mais. E qualquer dúvida, me chama aí, me chama nas minhas redes sociais. Temos as redes sociais da Harmonia Contabilidade e também as minhas pessoais, Percival Nogueira de Matos, certo? Me chama lá, eu vou ter o maior prazer em ajudar com as suas dúvidas, esclarecer tudo aquilo que for necessário. Joia? Tamo junto? Forte abraço, até o próximo vídeo.